Boa noite, conectando, iniciando o segundo dia de maratona de negociação. Uma alegria, Flávia, boa noite, Lucas, sejam bem-vindos, Liana, boa noite, bem-vindos. Apertem ali no aviãozinho, mandem para os seus amigos que precisam aprender a negociar melhor, a melhorar as suas táticas, as suas técnicas de negociação, aprender mais sobre essa habilidade tão fundamental na vida, para que o maior número de pessoas possam assistir e acompanhar essa live. E essa semana de maratona de negociação, que tá incrível, somente convidados top, que eu tenho a honra de estar recebendo, meus colegas de negociação. Kleber, boa noite, Adail, Caio, Marcos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder contar com a presença de vocês. Um dia frio, chuvoso aqui em Porto Alegre, com previsão de ciclone extratropical, e eu quero causar um furacão nesse Brasilzão inteiro, trazendo esse conhecimento de negociação, que eu acredito muito que é uma habilidade fundamental para você chegar mais longe na sua carreira, nos seus negócios. Márcio, Alzir, Antônio, muito bem-vindos. Serginho. Eu sou Simone Simon, sou especialista em negociação por Harvard, sou autora do livro Faça Ser Fácil, negocie e obtenha resultados extraordinários na vida, na carreira e nos negócios. E estou certa de que nestes 10 anos que eu venho aprendendo, estudando sobre negociação, eu tenho visto o poder transformador que a negociação traz para as nossas vidas. Sempre que você precisar fechar algum acordo, sempre que você precisar de outra pessoa para chegar a um determinado objetivo que você deseja, você precisa negociar. Eu costumo dizer que para tudo aquilo que depende apenas de você, para tudo aquilo que depende apenas de você, motivação é fundamental. Mas para todas as outras coisas que envolvem uma ou mais pessoas, você precisa inevitavelmente negociar. Josiano, quanto tempo! Denilson, muito bem-vindos. Essa semana começou ontem a maratona de negociação. Hoje é a nossa segunda live em que eu converso com Newton Rodrigues Lima, já vou chamá-lo. E amanhã ainda temos Breno Paquelê e quinta-feira Glauco Cavalcante. E sexta-feira, encerrando a semana, serei eu comigo mesma falando sobre negociação relacional, sobre a abordagem do relacionamento nas negociações. Marque aí, se programe para a semana inteira, todos os demais dias, às 19 horas, a gente ter este bate-papo juntos. E eu estou muito alegre em ter a sua companhia. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, professor Newton Rodrigues Lima, já vou chamá-lo. Newton, não estou vendo você. Deixa eu ver, Newton já entrou. Professor Newton, ele já me mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Me deem um minutinho, não saia daqui. Enquanto isso, por favor, encaminhe para os seus amigos
Tive que dar uma pausa para entrar ali, porque eu acho que ele ainda não entrou. Marinice, Sara, Anália, Tassi, Vivi. Temos até participantes internacionais. Vivi Pinho, direto de Dublin. Bom, enquanto isso, enquanto eu espero que o professor Newton Rodrigues Lima já entre, eu vou falar um pouquinho de como eu conheci professor Newton Rodrigues Lima. Ele foi meu coordenador quando eu entrei no MBA em 2002 e ele foi meu primeiro professor de marketing. Na época, ele era o coordenador do programa de marketing que eu fiz. E para quem não sabe, eu sou formada em nutrição, eu estava fazendo uma transição de carreira. E o Newton foi uma pessoa que entrou aqui. Deixa eu chamá-lo então, só um minutinho, por gentileza. Professor Newton, esperando por você. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu chegou a me dar um nervoso, pensei, vai que ele tenha me abandonado. Não, você está me vendo bem aí? Eu estou, tudo bem? Pessoal em casa, como está o áudio, nossas imagens, tudo certo? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem, Newton? Eu estou te ouvindo muito bem. Você está me vendo bem? Para mim, eu me apareço escuro. Para mim tá ok, tá ok. Tá tudo certo. Eu vou até. Ótimo. Poxa, que prazer. Poxa, o prazer é todo meu, uma alegria muito grande. Eu estava aqui comentando com o pessoal como que eu te conheci e já fazem 18 Caramba, anos, Newton. isso. 18 anos. Eu, Tempo pra caramba, hein? verdade. Nossa, se fosse uma criança, ia estar entrando na fase adulta. E É verdade. Nem fala isso, Simone, nada. porque aí fica muito tempo. A gente fica jovem há muito mais tempo. E eu estava falando que eu tive o prazer de te conhecer quando você foi o coordenador do MBA em Marketing da Fundação Getúlio Vargas, em que eu fui aluna, numa época, para mim, de transição de carreira, eu largando a nutrição, trabalhava na área de marketing, de comunicação, com um deputado estadual e trabalhava como nutricionista no polo petroquímico daqui de Triunfo, no Rio Grande do Sul. E eu tenho a dizer que se eu hoje estou aonde estou, eu devo uma grande parte ao teu apoio, ao teu incentivo, a vários conselhos que tu me deu, principalmente numa época em que depois, quando eu estava terminando o MBA em marketing, eu fui contratada para ser professora num curso de graduação em Joinville e assim eu iniciei a minha carreira acadêmica muito com o teu apoio e seguimos uma trajetória muito semelhante, né? Falando de marketing de serviços, até que... Isso que eu ia dizer. Eu ia dizer isso, a parte da Disney, né? Que eu sempre fui apaixonado e, de certa forma, eu acho que você também. Me lembro que você fazia palestras sobre a Disney, né? Toda a excelência em serviços, toda o glamour que a Disney tem, né? O encantamento, né? A preocupação com o cliente, lá que eles chamam de convidado, enfim, tudo aquilo, exatamente, foi nessa época, né? A gente teve a oportunidade de participar de algumas disciplinas do MBA juntos, foi ótimo. E é isso, aí você decolou, né? Foi embora, aí fez curso fora, de mestrado, né? Eu sei que... E a gente só veio, eu acho que se encontrar, vamos dizer assim, nessas mesmas afinidades um tempo depois, já na negociação, né? Quando a gente teve a oportunidade de fazer o curso lá em Harvard juntos. Isso aí, isso aí. Eu virei palestrante falando da Disney muito pela paixão do aprendizado que eu tive
contigo, né? Então virou brilho nos olhos Poxa, muito obrigado, muito e obrigado, muito obrigado. é isso. Eu virei palestrante e depois juntos seguimos ali quando nos encontramos na negociação, mas te agradeço muito. E eu também, daí em 2010, que foi quando eu terminei o meu mestrado, que eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar negociação. Primeiro fiz uma especialização da FGV e naquele ano nós fomos colegas em Harvard do programa de negociação de Harvard. E aí voltamos a nos cruzar nesse mundo acadêmico e com esse tema tão apaixonante. Me conta um pouquinho mais, Newton. Conta um pouco mais de ti pra gente. Deixa eu já mostrar o livro do Newton, que se chama Negociação de Alto Impacto com Técnicas de Neuromarketing. Isso aqui é incrível e isso vai pautar hoje essa nossa live. Mas eu queria, Newton, que tu te apresentasse, contasse um pouco da tua trajetória e também como que surgiu para você que vinha da área de marketing e tem doutorado em administração, PhD, pós-doc, mas veio de uma área né, muito comercial, muito executiva na área de marketing, apesar de ser engenheiro de formação. E me conta aí, como foi isso tudo até chegar na negociação? Olha, Simone, na verdade foi uma trajetória assim, que é um exemplo para quem quer empreender, quem quer mudar de carreira, né? Porque muitas vezes a gente está numa carreira e as coisas não estão andando bem e a gente fica ali meio curtindo aqueles momentos de insatisfação, né? Pois bem, eu comecei a minha carreira na Marinha, eu sou oficial de Marinha e passei 20 anos na Marinha. E lá também fiz a engenharia. No meio da minha carreira, Marinha, passei 10 anos embarcado. Então, venho de uma família eu tenho 3 irmãos, então negociar, por exemplo, eu aprendi cedo, porque imagina, senão não ia dar certo, né? E aí depois fui para a Marinha, também a bordo dos navios, embora a Marinha seja uma instituição, uma organização super planejada, organizada, em que tudo funciona direitinho e tal, mas talvez até por isso mesmo você tenha que negociar bastante. Depois disso, no meio da carreira, a Marinha me mandou para os Estados Unidos para fazer um mestrado numa universidade como o ITA, em Monterey, na Califórnia, e aí para me especializar em jogos de guerra. Quando eu cheguei lá, lógico, estudei que não desesperado, né? Mas eu aprendi jogos de negócio, me encantei pelo marketing. Caramba, isso é bom demais, porque lidava com o cliente, lidava com atendimento, lidava com a concorrência, com o cenário, o ambiente de negócio. E aí eu me encantei por aquilo, eu falei, caramba, poxa, eu gostaria muito de poder trabalhar nessa área, mas Marinha diretamente não tem cliente, como as outras organizações, né? Na verdade, todos os cidadãos brasileiros são clientes da Marinha, são donos da Marinha, né? Mas não no sentido que a gente conhece cliente. Eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir alcançar esse meu sonho? E aí, houve uma oportunidade, em 1995 eu saí da Marinha e fui trabalhar em banco, que era uma instituição. Eu falei, eu tenho que ir logo para um intensivo, que eu vou aprender, né, nesse ambiente assim, totalmente de serviços, clientes, segmentação, produto financeiro e cobertura de mercado, enfim. Então foi uma experiência excelente, né? Eu em um ano me tornei gerente de marketing, imagina. E foi ótimo, aprendi muito, estudei muito e fuçava muito para aprender cada vez mais. Mas era uma organização totalmente diferente do que eu vinha acostumado, né? Então eu senti muita necessidade logo de cara de aprender a negociar. Por quê? Obviamente que nas Forças Armadas você combina alguma coisa, será cumprido, né? Se você diz para mim, tá ok, vamos fazer, vai ser feito. Já no banco não necessariamente, porque existe uma competição enorme entre os executivos, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu precisava aumentar minha capacidade de influência e também de contornar os obstáculos, né? Porque, eventualmente, eu me meti em conflitos, né? Porque, olha, isso aqui é assim, não é assim, enfim. Foi uma época bastante, principalmente no início, bastante assim, tumultuada. Mas
foi uma experiência excelente, né? Eu devo muito ao aprendizado, foi na época que eu comecei na FGV também, olha como me ajudou, né? Se você gostou lá dos cursos de serviços, em boa parte, foi a isso, né? E o banco também investiu, eu tive a oportunidade de fazer MBA, fiz curso da Disney, fiz outras coisas que foram muito legais, mas o que eu queria, né? Quando eu aprendi os jogos de negócio e de guerra, eu fiz muitos cursos de negociação. E aí eu tinha aquele monte de técnicas, mas não sabia quando usar. Então, na hora de negociar, eu acabava sempre indo para a intuição. E eu disse, pô, uma hora eu vou ter que estudar isso, vou ter que aprender. Então, resumindo, né, de novo eu volto a afirmar, né, para aquelas pessoas que eventualmente têm medo de, poxa, eu vou sair da minha linha, eu vim até aqui, me formei nisso e tal, como é que eu vou mudar? Gente, vá atrás dos seus sonhos, né? Se você gosta de algum outro assunto, então esse é um exemplo, né? Eu era oficial de marinha, engenheiro, fui ser gerente de marketing, de banco, depois fui executivo da TIM no Nordeste, e, enfim, aí fui para consultoria e estou andando, migrando, mudando para lá e para cá, né? Então, eu acho que é bastante emocionante você estar mudando de área e aprendendo coisas novas, conhecendo gente nova, né? É isso. Um pouquinho, um resuminho. Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar disso, de mudança de área desse jeito, porque eu no ensino médio eu fiz magistério porque eu sempre quis ser professora. Eu sou de uma família de professoras de ensino médio, de ensino infantil. E depois fiz faculdade de nutrição. Na nutrição, quando entrei no MBA, me achei no marketing, larguei a nutrição até voltar a ser professora universitária e passei também por diversas áreas do marketing, marketing de serviços, né, de uma maneira mais aprofundada e sempre, por muitos anos, Newton, talvez tu lembre disso, eu compartilhava a minha angústia de quando eu ouvia, mas por que marketing se tu fez nutrição? E na minha cabeça, isso é um negócio que nunca fez sentido. Nunca fez sentido perguntar por que marketing se tu fez nutrição, porque para mim as coisas se complementavam e eram muito óbvias, porque mesmo qualquer profissional, seja nutricionista, médico, engenheiro, qualquer um precisa entender dos princípios de negociação, porque você precisa entender o outro, entender o cliente, para poder atender. Não é, professor Newton? Lembro da lição. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, e eu diria até mais para você, né? Esses dois caminhos aí que a gente andou em paralelo, né? É o entender para atender, claro, mas na verdade o marketing é tudo, né? Marketing vai do produto, do serviço, do atendimento, do planejamento, enfim, tem parte de preço, de valor, como eu falei, concorrência, cliente. Quem não tem essas coisas todas, né? Essa relação cliente-fornecedor existe em qualquer relação. Na hora que você faz alguma coisa para outra pessoa, ela é só cliente. Quando ela faz para você, você é o cliente dela. Então, você entender disso, vai azeitar, vai lubrificar todas as relações, né? Por isso eu me encantei por essa área. E o nosso motivo da conversa, que é negociação, como você bem disse, tem tudo a ver, né, Simone? Porque a gente negocia do instante zero, quando a gente abre os olhos nessa vida, até o último instante. E algumas coisas ao longo da vida foram me mostrando que isso estava certo, né? Quer dizer, assim, primeiro, existem pesquisas da Fundação Getúlio Vargas que afirmam que mais de 70% do tempo dos executivos é dedicado à negociação. E aí, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, caramba, mas, poxa, e a parte técnica, né, tão importante, né? Eu passei muitos anos da minha vida olhando números, estatística, computação, e essa parte não é importante? Claro que é muito, só que conforme a gente vai subindo na carreira, vai se tornando mais sênior, a parte técnica nunca vai morrer, mas ela vai perdendo um pouco de importância, né? Então aí você vai tendo as famosas soft skills, né? Como você interage com o outro, como você se relaciona, como você se conecta, né? Como você influencia, né? E como você lidera, e assim vai, né? Então essas soft skills, elas vão se tornando cada vez mais importantes. Na verdade eu estou falando isso, né? Mas você é especialista disso, né? Você achou
uma área dentro da negociação para desenvolver e buscar coisas novas e, enfim, trazer novidades, né? Sobretudo quando você olha, né, para o viés, assim, vamos dizer assim, para o perfil feminino, né? Eu diria até que hoje você é a protagonista nesse assunto no Brasil. Eu não conheço ninguém mais que esteja tão, vamos dizer assim, estudiosa, atualizada, trazendo novidade do que você, né, Simone? Fala um pouco aí, e aí, como é que é esse caminho? Aí você escreveu um livro, né? Caramba! Você já mostrou o seu livro? Já mostrei o Faça Ser Fácil, justamente. Fala sobre essa abordagem relacional, porque várias escolas, alguns profissionais de negociação têm as suas próprias metodologias, como você tem a sua, que eu quero entrar nessa abordagem, nessa metodologia Smart Drive. Mas, para mim, na minha concepção, e Harvard divide o processo de negociação nas suas 5 etapas, para mim, resumidamente, numa linguagem mais simples, porque quando eu até fiz a pesquisa para o livro, a minha pesquisa se chamava Negociar para Vencer. Eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade em perceber mesmo, ter consciência, ter clareza de que elas negociavam, como você disse, do momento zero ao último momento da vida. Então, o que eu sempre quis é trazer uma abordagem muito simples de entender, numa linguagem muito acessível, porque às vezes a gente vê alguma coisa com umas palavras mais difíceis e pensa que nunca vai entender. Então, para mim, negociação é planejamento, relacionamento, argumento, fechamento e monitoramento. E dentro disso, para mim, é realmente a parte do relacionamento que constrói. E aí nós nos complementamos, né, Milton? Porque para essa etapa do relacionamento é a etapa de abertura de caminho, é a etapa fundamental da base que vai fazer com que você chegue num dado momento, em que você pode fazer uso de táticas, de neurotáticas, que você pode usar o seu argumento, o seu melhor argumento, ou todos os argumentos que você tiver. Mas se você não tiver um relacionamento construído com base em confiança, respeito, ética, você nunca vai chegar nesse momento. Mas, enfim, a gente vai entrar nisso. A gente vai entrar nisso. Eu queria... Desculpa, pode continuar. Depois eu faço a minha pergunta. Não, eu ia dizer exatamente isso. Mesmo durante esse tempo todo, conforme eu fui estudando, de novo, a cabeça de engenheiro é muito mais racional do que emocional, né? E em algum momento, conforme a metodologia que você falou, né? Quando eu decidi assim, cara, vou estudar tudo que eu já vi, vou testar e vou escolher as melhores técnicas, né, para poder utilizar. E tem que ser poucas. Não adianta 50 técnicas, eu vou usar isso nunca. Então eu tenho que resumir isso em poucas, mas quando eu fiz isso, eu comecei a testar e aplicar nos meus alunos em treinamentos corporativos, né, e observar o que acontecia. E, na verdade, a técnica não tinha nenhuma ou muito pouca eficácia quando a pessoa não tinha habilidade de relacionamento antes, que eu chamo de competência interpessoal, né? E aí eu comecei a ler e estudar também. E, Simone, eu vou te dizer que tem vários autores que são muito famosos, internacionais e tal. Mas dentro dessas leituras todas, né, eu recomendo sempre o seu livro, porque, primeiro, escrito por uma brasileira, depois, não deixa nada a desejar em termos de conteúdo, uns livros internacionais, pelo contrário. E, além de tudo, de novo, tem esse olhar feminino para a negociação, que é muito importante, né? Então, o seu livro também me ajudou muito nesse desenvolvimento dessa habilidade, que é a chance que você tem de acalmar as emoções para aí poder aplicar as técnicas. Se você não preparar o terreno antes, com toda a calma, gerando empatia, eu diria que é uma palavra muito chave nesse processo, né? Se colocar no lugar do outro, se preocupar se o outro está satisfeito, está se sentindo, vamos dizer assim, ouvido, né? Se ele sabe que você, ou ele percebe em você uma pessoa que dentro da negociação vai buscar um acordo justo, se ele não perceber isso, ele vai,
Se fechar, aí vai gerar um monte de emoções, raiva, medo, estresse, né? Enfim, e isso só vai atrapalhar, não vai te ajudar em nada. Então, as técnicas, né, depois de toda a minha pesquisa e tal, as técnicas, cada vez mais eu vejo a relação que existe, principalmente da neurociência, né, que a gente está falando de estudar o cérebro, com emoções, com sentimentos, com decisões. É isso. Então, na verdade, o que eu estudei e desenvolvi, o que você também desenvolveu, elas estão muito relacionadas, né? E a gente precisa de um para conseguir alcançar o resultado que a gente quer. E deixa aqui, encaminha ali, clique no aviãozinho, mande para os seus amigos para não perderem esse bate-papo, essa conversa tão incrível com esse professor, já muitas vezes premiado, inúmeras vezes, por inúmeras turmas da FGV, de outras instituições também, que o Newton é professor, não dá para perder, tá imperdível. E Newton, justamente, eu sei que você é um grande estudioso das emoções. Fala um pouco mais das emoções na negociação, e uma das coisas que, assim, que eu sempre falo também é a importância da gente conter o impulso de reagir. Como que a neurociência explica, favorece ou nos estimula a agir de uma determinada maneira ou de outra num processo de decisão, num processo de negociação? Na verdade, assim, a maior parte das nossas decisões no dia a dia, elas são inconscientes, né? Quando a gente fala de inconsciente, a gente fala de vamos dizer assim, de duas partes do nosso cérebro que cuida disso, né? Uma parte que é ligada totalmente às emoções, que é o sistema límbico, né? E uma outra parte que é o cérebro que reage, né? Que justamente é o lutar ou fugir, né? Então, essa parte inconsciente do nosso cérebro, ela é responsável por mais de 90% das nossas decisões. Então, na verdade, as emoções, né, para quem assistiu aquele desenho, que não é um desenho para criança, né, mas é totalmente neurociência, que é o Divertidamente, vai notar o seguinte: quando a gente está conversando com o outro, é como se realmente, como a metáfora que é usada lá naquele desenho, né, lá dentro do seu cérebro, estão lá as emoçõezinhas olhando para você. As emoções, elas levam menos de um segundo, né? Na verdade, metade de um segundo. Bem menos, é. Quando alguém fala alguma coisa, né? Repara o seguinte: quando você chega num determinado ambiente, ou você nem chega, você está sentado dentro de uma sala, uma pessoa entra na sala. Se é uma pessoa que você gosta muito, o teu corpo, ele muda, né? Você fica feliz na mesma hora, você recorre a um monte de lembranças agradáveis, você fica satisfeita, a vontade que você tem de levantar e ir lá falar com aquela pessoa. Às vezes você pode, às vezes você não pode. Quem cuida disso é exatamente essa parte inconsciente, né? Por outro lado, se entra uma pessoa que você não gosta na sala, né, ou se teve alguma memória ruim, alguma coisa aconteceu, a tendência, o que é? Você já na mesma hora se sentir incomodado, querer sair do ambiente, né? Você não quer mais ficar ali. Isso tudo tem a ver com as emoções. A emoção, ela é muito rápida e o que ela faz? Para nos proteger, ela gera, vamos dizer assim, um impulso interno que vai acabar num comportamento. Esse comportamento pode ser de você ficar aborrecido, pode ser de você ficar com raiva, pode ser de você reagir, xingar, bater, brigar, né? Tanto que a gente sabe que quantas coisas acontecem por conta das emoções. Pessoas se casam. Lembra aquele filme Se Beber Não Case? As pessoas se casam, se apaixonam, né? E aquele filme é interessante porque quando a gente bebe, ou, enfim, se droga, alguma coisa assim, na verdade a gente amortece o nosso cérebro consciente, né? A gente perde a consciência, então fica só pelo emocional. E aí tudo é válido, né? Então, o que acontece? Voltando, quando a gente, então, Caramba, perdi o que eu estava falando. Quando a gente, então, imagina, sentando à mesa para negociar, né? Se você tem lembranças, a outra pessoa, né, tem lembranças ruins em relação a você,
alguma situação semelhante que ela passou na vida, a chance dela se sentar à mesa assim, né, toda aborrecida, com raiva, querendo brigar ou não querendo estar ali, né, muita gente não gosta de negociar, confunde com uma batalha, né, e na minha opinião a melhor metáfora é um jogo e não uma batalha. Um jogo, você vai ali jogar, você vai trocar as coisas, você vai argumentar, no final das contas você quer conseguir aquilo que você deseja, né, mas é um jogo. Enfim, então as emoções, elas são, vamos dizer, a gestão das emoções é muito importante, seja na negociação, que é o que a gente está falando, né, mas seja no dia a dia em casa, né, às vezes a gente chega em casa de cara feia, a gente está mandando uma mensagem para a família inteira, né? Caramba, alguma coisa deu errado, vem bomba por aí, né? Mesma coisa no trabalho. A gente fala alguma coisa em relação à incerteza, né? Aí a gente fica com medo, fica preocupado. Então, imagina, tudo isso na hora da negociação é muito sensível, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Mais de 70% dos conflitos, eles acontecem não pelo que a gente fala, mas pelo como a gente fala. Então, esse cuidado com as emoções é muito importante. Imagina agora, hein, Simone, nesse período de pandemia, hein? Caramba, as emoções à flor da pele, a gente vivendo no país, aí vários conflitos de toda ordem, né? Imagina em casa mesmo, confinados, como é que... Eu até brinco e digo, vai terminar esse período de confinamento, uma boa parte das pessoas vão para o cartório se separar. Só não for, e outras vão só não foram porque os cartórios... estreitar os relacionamentos. Eu acho que a maioria só não foi porque os cartórios estão fechados. Não, então, é isso. É a maneira de negociar, né? Como a gente está negociando agora, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso, estava até ministrando, eu fiz uma palestra há poucos dias para uns executivos de um grupo internacional, executivos do Paraná, e eu estava até comentando com eles isso, né? A gente, primeiro, nesse período de pandemia, a gente tem que negociar conosco mesmos, né? Por quê? Tem hora que você vai acordar de manhã para trabalhar, todo mundo tem trabalhado muito e diz assim, caramba, era melhor ficar na cama, hein? E aí você tem que negociar com o teu lado inconsciente, né? Como se fosse um elefantão de 5 toneladas que gosta de fazer o que é mais agradável, mais satisfatório, mais rápido, mais tranquilo, menos esforço. Então ele diz, cara, não vou não. E aí o teu lado consciente tem horário. Então ele diz, vamos embora, levanta aí da cama. Começa por aí, né? Depois, quem vai descer para pegar, né, as coisas lá embaixo? Eu moro num edifício de apartamentos. Né? Quem vai descer para pegar as compras que chegaram, né? Quem vai lavar aquilo tudo, passar álcool? Né? Quem vai? Qual a série que nós vamos assistir hoje ou o filme? Então é negociação o tempo todo. É o tempo todo. Nossa, assim, ó, nesse teu tempo falando, já passaram pela minha cabeça umas 50 perguntas, assim, que eu quero abordar. Eu quero abordar a pandemia, eu quero abordar o lado emocional ainda, enfim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nós somos colegas de Harvard. E Harvard é extremamente analítica. Tem um grande valor na metodologia de Harvard. Provavelmente o método mais conhecido de negociação do mundo. E Harvard teve, além de todo o mérito que o programa tem, obviamente, que foi um curso maravilhoso, sensacional, mas tem também a questão que Harvard é muito analítica. É um perfil muito mais para quando a gente usa o lado racional. E que 95% das nossas decisões são tomadas por influências emocionais. Como você disse, a gente decide por uma questão emocional num centésimo de segundo e usa ainda o pouco que sobra dos 5% restantes ali para dar razão, para justificar a decisão já tomada emocionalmente. Então, Harvard tem esse mérito está muito vinculado à questão do planejamento, que exige realmente
que sejamos mais analíticos, que se busque o maior número possível de informações, de dados, de entender quais são os seus interesses, quais são os interesses do outro lado, quais são as alternativas que você tem, quais são as possíveis moedas de troca. Então, entender o contexto, tem tudo isso que serve para você estruturar um processo de negociação. Mas que quando você chega na prática, na vida real, a gente sabe que muitas vezes aquilo vai por água abaixo e não é fácil de sustentar. Até porque, eventualmente, eu tenho um interesse, você não tem interesse nenhum. E aí, o que adianta eu buscar os interesses, né? Então, eu queria saber como que você vê, como foi até o curso de Harvard para ti, como foi, o que te trouxe e como você vê esse processo e que eu sei que tu, assim como eu, nós somos pessoas que queremos sempre mais. Então, a gente vai para Harvard, mas a gente quer sempre mais e buscar novas informações. Nós somos inquietos e vamos buscando acrescentar novos conhecimentos, né? Então, eu queria essa tua opinião sobre isso. Então, muito bem. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa parte toda da competência interpessoal, da habilidade de relacionamento, da empatia, de conseguir entender o perfil do outro, né? Porque na maior parte das vezes você negocia com pessoas que são diferentes de você. Isso realmente é uma parte da negociação que a gente tem que desenvolver fora. O curso eu adorei. Adorei a universidade, é demais, linda. é demais. Né? Adorei os professores, adorei a metodologia, gostei de tudo. E acho assim que fez parte, né, como uma construção, né, fez parte de uma etapa muito importante nos estudos e no meu encantamento pela negociação. Harvard fala, você tem que planejar muito bem, né, se preparar muito bem, porque para aqueles que se preparam melhor, a chance de êxito é muito maior. Você sempre vai ter que improvisar, mas você consegue improvisar menos, né? É aquela máxima da falha na preparação, é a preparação para a falha, né? Se você não se prepara, a chance de você ir mal é muito grande, né? E aí ela ajuda muito nisso. Então, a metodologia é bastante racional, como você falou, e ela ajuda bastante nisso. E essa necessidade eu senti exatamente igual a você, quer dizer, eu vejo assim, ó, eu tenho que aumentar a minha habilidade interpessoal, né? E ao mesmo tempo eu tenho que aumentar minha capacidade de influência. Então essas são duas demandas, né? Na parte da competência interpessoal, eu continuei estudando e tudo mais. De novo, eu sou engenheiro, mas fui meio que flexibilizando esse meu perfil para conseguir me desenvolver bastante nessa área, né? E na parte da influência, né, eu saí buscando o que pode me ajudar. Até que, quando, em 2013, mais ou menos, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sobre neuromarketing, que era exatamente neuromarketing, a ciência do consumo, né? Como o consumidor toma decisão quando ele está diante de um produto, seja na internet, seja na gôndola do supermercado, seja na loja, em frente à vitrine de uma loja no shopping. Como é que ele toma decisão, né? E, obviamente, como a gente falou, só 5% das decisões no dia a dia são conscientes, né? A grande parte das decisões são inconscientes. Então, esse estudo vai nos ajudar a entender o que está submerso ali do iceberg, né? Toda aquela parte que a gente não sabe. Aí eu fiquei pensando e falei, caramba, quando a gente está negociando, né, na verdade, você apresenta uma proposição para o outro e ele tem que decidir se ele vai topar ou não, certo? Ele vai até pedir outras coisas, mas tem uma relação com essa decisão. Falei, bom, então se na decisão do shopping, né, a grande parte é inconsciente, na decisão da negociação também é. Então, que tal eu aprender, me aprofundar na neurociência, estudar bastante, entender bastante. Isso aí pode daí te sair algumas técnicas, táticas que vão me ajudar na influência. Que aí eu deixo de falar para os ouvidos, usando uma metáfora, deixo de falar para os ouvidos e passo a falar para a mente. Então, esse foi o caminho. E também, para ter o título de PhD,
né? Nos Estados Unidos eu precisava de um assunto inédito. Então, para minha sorte, ninguém ainda tinha mergulhado nesse... Alguns estudos tinham, né? Alguns autores excelentes, né? Tinham estudado algumas partes, e eu também usei na minha tese, mas tinha que descobrir outras coisas, e foi daí que veio toda essa metodologia, as neurotáticas vieram daí. Quer dizer, como você entendendo a mente do ser humano, você consegue aumentar a sua capacidade de influência. E se você olhar todas as emoções, os pensamentos, os sentimentos, o amor, o carinho, a raiva, a felicidade, o estresse, né? As conexões, a comunicação, a percepção do mundo, tudo vem da onde? Do nosso cérebro. Então a gente entendeu um pouquinho mais como vai ajudar a gente numa atividade, né, tão rica como é a negociação, que envolve justamente isso, preparar o campo para usar as técnicas certas, né, e chegar no que você gostaria, o seu objetivo, idealmente os dois alcançando, né, os seus interesses. Então foi por aí. Isso é incrível, isso é sensacional. E justamente veio, no meu ponto de vista, o teu livro, deixa eu mostrar ele aqui novamente, Negociação de Alto Impacto com Técnicas de Neuromarketing. Esse livro, na minha opinião, e é um livro de referencial para mim também, para as minhas aulas, para as minhas palestras, ele justamente complementou essa parte de Harvard de uma maneira muito precisa. Eu queria que você falasse um pouco mais das neurotáticas, nos citasse algumas que tu considera. São 18, se eu não me engano? 17. São 17. 17 neurotáticas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais delas, das que você considera mais importantes e de que forma, então, que elas realmente complementam a metodologia de Harvard. Então, na própria metodologia, como você bem falou, né, tem um momento em que você começa estabelecendo uma negociação no processo, né, estabelecendo um ambiente de confiança, mais amigável, conversando e tal. Depois você passa por uma etapa em que você vai fazer mais perguntas, né, entender interesses do outro lado, porque aquilo vai te ajudar a tomar decisões. Depois você vai começar na parte das trocas e tudo mais. Aí, como você falou, ver os argumentos, né, junto com os argumentos. Se há uma objeção, você pode usar as neurotáticas exatamente para convencer, né, influenciar a pessoa a, no mínimo, avaliar aquela proposição que você está fazendo, né? Bem, como eu falei, são 17 neurotáticas. A primeira delas, que eu considero super importante, talvez uma das mais importantes, sejam as forças gêmeas da dor e prazer, né? E por que elas são tão importantes, né? Porque nós temos uma parte do nosso cérebro, essa parte que reage, que eu falei que é inconsciente, que ela vem lá no processo evolutivo, começa lá nos peixes, depois vão para os anfíbios, depois vão para os répteis, depois chegam nas aves, enfim, todos os animais possuem, que ela tem dois focos principais, a sobrevivência ou a reprodução. Então, por que essa neurotática é tão eficaz? Porque, imagine, se a gente está negociando alguma coisa, e eu chego para você em algum momento, digo assim, Simone, olha só, vamos supor que eu quisesse que você fosse para esse lado, e você está indo para esse. Aí eu chego para você no meio da conversa e digo assim, entendi, mas olha só, se você já avaliou, se você for nesse caminho, você tem esse risco, e se você perder isso? E aí, quando eu estou falando em perder, tem um monte de coisas que você pode perder, né? Você pode perder, eu vou começar do mais grave, né? A liberdade, você pode perder recursos, você pode perder oportunidade, você pode perder dinheiro, você pode perder controle. Existe até uma figura assim, chamada de código reptiliano, que tem vários itens, né, que são importantes, né? Os seguros, por exemplo, eles usam muito, né? O que pode acontecer com seus filhos se você faltar, né? Onde é que eles vão morar? O que eles vão estudar? Então, quando a pessoa usa
isso, o que acontece? Lá ao teu lado, né, de dor e prazer, ele toma uma decisão para o caminho que você quer, né? E ele faz isso de forma inconsciente. Então é o que você falou. Teu cérebro consciente nessa hora começa a tentar achar justificativa por que você está tomando essa decisão, né? Então né, as forças gêmeas da dor e prazer, elas são super importantes, atuam no nível inconsciente e mais, a dor tem um efeito maior do que o prazer, justamente pela sobrevivência. De 1,5 vezes, 2,5 vezes. Então, numa negociação, se você, antes, na preparação, já imaginar o que para outra pessoa seria dor, ou mesmo ali no momento que você está interagindo, você pensar, caramba, se perder isso vai ser muito ruim, né? Vou dar um exemplo para você. Algum tempo atrás, na consultoria, eu tenho uma empresa que é cliente do segmento de distribuição de combustível. E eu gosto sempre, quando vou ministrar um treinamento, de acompanhar os vendedores, representantes, no caso deles, chamam assessores, né? No campo, né? Eu gosto de ir com eles para entender bem o que se passa, né? Aí nós chegamos num posto de gasolina, numa cidade do interior, e o cara começou a conversar lá com o dono do posto e disse, não, mas o preço de vocês é mais alto, eu tenho aqui combustíveis que não tem bandeira nenhuma, tem outros mesmo concorrentes que tem um preço menor. Falou. E aí ele ficou meio sem argumento, né? Mas olha, eu já estou no meu limite e tal. E o cara não queria ceder, ele precisava continuar dentro das metas dele com o relacionamento, com aquele posto, com a bandeira dele no relacionamento melhor possível, vendendo combustível. E aí lá pelas tantas eu falei assim, para um pouquinho, olha só, quais são os diferenciais da sua empresa? Aí ele falou, os diferenciais é que a gente tem uma logística que não falha, a gente entrega quando a gente combina, a gente tem um monte de coisa e tal. Eu falei, então tá bem, faz o seguinte, vai lá para ele e diz assim, quanto custa para você, de forma tangível e intangível, se o cara deixar de abastecer com combustível o seu posto? Aí, quando ele responder, vai ter, obviamente, uma resposta que é, caramba, eu vou perder dinheiro, perda. Segundo, eu vou perder cliente e ainda vou deixar o cliente experimentar outro posto, outro atendimento, outros produtos, outra loja de conveniência. Então, experimenta você falar isso. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Aí ele foi lá. Quando chegou lá, aí o cara, não, porque não pode, porque 1 centavo. Eu falei assim, cara, nós estamos brigando aqui por 1 centavo. Quanto custa se o caminhão que estava previsto entregar tanto de gasolina que vai durar para você vários dias não aparecer? Aí o cara pensou. Tá certo, vamos fechar. Então esse é um exemplo, né? Que às vezes você está no meio assim, da conversa sem saber, né? Usando, aí você já, vamos dizer assim, lembrou de todos os argumentos racionais, né? Não, mas eu te entrego isso, mas eu tenho outras coisas. Mas às vezes a pessoa não está interessada que eu posso te dar fazer para você um plano de marketing, eu posso fazer uma reforma no seu posto, estou dando um exemplo, mas o cara não está interessado nisso. Mas quando você diz para ele que ele vai perder, ou pode perder, a tendência dele é ignar para o outro lado. Então esse é um exemplo, né? Então essa é uma neurotática. Tem outras, tem muitas outras. Tem outras várias que eu amo, que tu fala. Reciprocidade, confirmação social. Isso, confirmação social então é demais. Escassez é demais também, né? O princípio da escassez é demais. De novo, vai nessa parte do cérebro e tem esse lado da sobrevivência, né? Eu tenho certeza que todo mundo nesse momento da pandemia, em algum momento ficou assim, caramba, o que vai acontecer? Será que vai faltar comida? Teve gente preocupada que ia faltar papel higiênico. Fazer o quê? O que vai faltar, né? E aí eu sei que quando você identifica, obviamente, antes, né? Eu sempre nos treinamentos, e mesmo para as pessoas que eu oriento, eu sempre digo, cara, pensa antes em 3 possíveis faltas, né? Pontos de possíveis escassez, né? O que a pessoa pode faltar se ela seguir o caminho que você acha que ela vai querer seguir? O que pode acontecer, né? Provavelmente é como a gente está lá no Booking, você já viu isso? Olhando lá um quarto de hotel, num hotel em qualquer lugar do mundo, aí tem lá, aparece uma mensagem assim, nesse momento
tem outros 3 pessoas checando o mesmo quarto. E só tem 2 quartos. A tendência, o que é? Você decidir mais rápido, não vou perder. Claro. Então, enfim. Tem a Flávia aqui perguntando para você falar sobre todas as neurotáticas, mas infelizmente a gente não vai ter mais muito tempo. A nossa live tem aí 8, 9 minutos. Então, mas de qualquer forma eu queria que... Fala sobre algumas. Fala sobre algumas e Posso? Fala também um pouco... Bem rápido. E fala assim de que resultado, porque tu és um grande professor, treinador de empresas de grande porte. Traz um pouquinho disso, dessas neurotáticas, para o resultado prático que tu tem encontrado nas corporações que tu treina quando aplicadas. Uma neurotática super eficaz para quem está na área comercial é lembrar que 33% do nosso cérebro é voltado para imagens. Então, aquilo que a gente fala que é imagem vale por 1000 palavras, que a gente fala isso por pura observação. Gente, é verdade. Se você puder ir numa reunião comercial e mostrar para as pessoas, exibir vídeo, imagem, se não tem nada, mostrar com as mãos, né? Mas mostrar as coisas. Por quê? A comunicação no nosso cérebro, nós somos um animal em que a visão, em geral, é bem mais importante do que os outros. Você vai olhar os felinos, o cão, né? Ele cheira. No nosso caso, a visão é super importante. Desde a idade da pedra, né, os seres humanos que enxergavam melhor se defendiam melhor, né, caçavam melhor, procriavam mais, né, enfim. Então, a visão para nós é extremamente importante. Então, use e abuse das imagens. Se vocês olharem hoje os TED Talk, aquelas palestrinhas de 15 minutos e tal, nem tem PowerPoint, né, só imagem, vídeo e história. História, bastante história, porque o nosso cérebro, dentro da evolução do cérebro, as coisas foram passando por meio de histórias. Sempre quando a gente conta uma história, ela está ligada às emoções, então a nossa compreensão e registro é muito mais forte. Por isso o essa é uma confirmação social. Por isso também o storytelling, perfeito. Porque principalmente se você não tem algumas imagens, e eu particularmente trabalho com serviços há muitos anos, principalmente quando se trabalha com serviços, você precisa criar a realidade aqui dentro. A realidade é o que acontece dentro do meu cérebro. Então, justamente usar esse poder do storytelling para trazer essa construção dentro da mente. Porque se eu falar para você, nesse horário, 8 da noite, no cheirinho gostoso do pãozinho de queijo saindo do forno, tu vai conseguir visualizar o pão de queijo quentinho saindo de dentro do forno. Vai sentir até salivar, vai não é até isso? Salivar. Então, isso que eu não falei aqui com a devida entonação, né? Mas se você tem esse poder, você acaba justamente conseguindo criar a realidade, criar a imagem dentro do cérebro da pessoa com quem você está lidando, né? Isso mesmo. E mais uma só, a da confirmação social, que é o famoso efeito manada, né? Por que ele acontece quando a gente pensa dentro do cérebro, né? Porque essa parte toda inconsciente, né, que toma a maior parte das decisões, ela é preguiçosa, né? Ela se baseia em informações que a gente vai registrando na nossa mente desde que a gente nasce, que vão sendo influenciadas pela família, pela escola, por amigos e tudo. Mas ela toma, que é o que o Daniel Kahneman chama de sistema 1, aquelas decisões bem rápidas. O sistema 2 é o lado consciente, hibernando, e ele é acionado quando a gente precisa fazer conta ou raciocinar mais profundamente e tal. Fora isso, as decisões vão nessa parte inconsciente, que eu uso uma metáfora, né? Eu digo que o sistema 2 é o condutor, que é o que faz a gente pensar, e o sistema 1 é um elefantão de 5 toneladas que gosta de fazer as coisas que ele gosta. Gosta de comer as coisas mais prazerosas, gosta de as mais fáceis, mais rápidas. Então, o que acontece? Quando você escuta alguém dizendo assim, todo mundo está fazendo isso, olha, esse é o candidato mais votado, olha, esse produto é o líder de mercado, olha, essa marca é a preferida. Quando você fala isso, né, pensar cansa.
Nosso cérebro ocupa 2% da massa corporal, mas consome 20% da energia com oxigênio, né? E açúcar, né? Enfim. Então, o que acontece? Quando alguém fala para você assim, cara, todo mundo está fazendo isso, a tendência do seu elefantão, o que é? Vou seguir a mesma, não vou nem perder tempo, né? Glicose, desculpa, eu falei açúcar não, glicose, oxigênio e glicose, né? Então, aí quando alguém fala assim, todo mundo faz isso, você a tendência a fazer igual, né? Então, para todas as pessoas que estão ouvindo conosco, fiquem atentos, não caiam nessa. Nessa hora, respira, aciona o seu condutor, o cérebro consciente, diz assim, deixa eu dar uma pesquisadinha para ver se é isso mesmo. Não caiam nessa. A mídia usa muito isso. Enfim. Mídia digital, então, é o que mais usa, né? Caramba, não dá pra gente cair nessa. E a gente, como é inconsciente, a tendência é a gente ir nesse mesmo grupo, né? Então, o ideal é a gente realmente ter mais consciência, né? Nilton, eu vou ter que encerrar. Eu acho que só tem mais 2 minutos. Estou aqui com o coração na mão. Nossa, quero te agradecer profundamente, profundamente. Quero dizer que eu tenho a maior honra, a maior alegria de te ter como um dos meus grandes mestres da minha vida, que me ensinou muito do que eu sei de marketing, muito do que eu sei de marketing de serviços, muito do que eu sei de Disney e muito do que eu sei de negociação. E muito obrigado por essa live, muito obrigada pelo teu apoio. Olha, gratidão é uma palavra muito banalizada hoje em dia. Qualquer coisa que o muito obrigado resolve, as pessoas usam gratidão. Mas eu quero te dizer de verdade, gratidão por todos os teus ensinamentos e por compartilhar isso tudo, esse conhecimento tão qualificado de tanto valor. É isso, eu que agradeço pela oportunidade. Você também sabe que eu te admiro pra caramba, você é uma pessoa muito realizadora, eu sempre falo isso para você. E é isso, também se evoluindo. Muito obrigado, tá? Pela possibilidade, oportunidade da gente estar conversando aqui sobre esse assunto que é extraordinário. Vamos voltar futuramente. Muito, muito obrigada. Boa noite, Nilton.